Queria colocar que nós temos 3 grandes espaços políticos no ano de 2015. A 15ª Conferência Nacional de Saúde, o 11º Congresso da Abrasco e também o Congresso do CONASEMES. E acho que a gente, mais do que um evento, tem que reconhecer a legitimidade deste espaço como um espaço político que precisa aglutinar forças diante de uma conjuntura política e econômica das mais complexas e duras dos últimos anos da democracia brasileira. E reconheço, e nós precisamos afirmar, a legitimidade dos sujeitos políticos que aqui estão. Não são apenas pesquisadores, estudiosos, estudantes, movimentos sociais, mas são pessoas que pensam a saúde pública brasileira, propõem, formulam, avaliam, monitoram e têm autoridade para ter posicionamentos e proposições que ajudem o Brasil a continuar avançando. Eu acho que é importante dizer isto, porque o tema, Luiz Eugênio, o tema do Congresso da Abrasco, Saúde, Desenvolvimento e Democracia, articula exatamente, é um tripé que articula não apenas uma agenda setorial, mas agenda olhando a conjuntura nacional e internacional, mas qual é o projeto de país que nós queremos apostar, não só para até o término deste governo, mas para os próximos 10, 15, 20, 30 anos que queremos que o Brasil seja. Então, a agenda do Congresso é extremamente pertinente e necessária. Primeiro, eu quero destacar o desenvolvimento. Que bom que o Congresso é aqui em Goiás. Goiás, eu acho que é a 3ª ou 4ª economia, está em 3º ou 4º lugar da economia nacional. É importante dizer isto, mas é um estado que concentra terra, que concentra renda, que concentra poder. E quando a gente está discutindo desenvolvimento, quando nós estamos discutindo desenvolvimento, não só desenvolvimento social, mas nós queremos que o desenvolvimento também coloque uma ruptura no processo histórico que tanto exclui a classe trabalhadora, ainda concentra renda, ainda concentra poder e compromete a qualidade de vida no nosso planeta. Eu acho que é importante dizer isto, porque nós temos uma agenda da saúde que é intersetorial neste Congresso. Nós estamos numa região extremamente rica e valorosa, mas é preciso sinalizar que, além das mudanças que nós temos hoje, com as conquistas sociais, com a redistribuição de renda, é preciso também pensar os processos produtivos no país, porque a classe trabalhadora sofre bastante o peso dessas consequências e é lógico que no momento de crise econômica nós queremos que o Estado brasileiro nos assegure maior proteção e mesmo com o processo de ajuste fiscal não sacrifique mais a classe trabalhadora brasileira. Dizer ainda, que o tema desenvolvimento para nós mostra a importância que a saúde tem como uma política social. A saúde é encarada no Brasil muito como gasto e a gente precisa enfrentar essa concepção restrita, economicista. Saúde é uma política social que não só inclui, mas ela redistribui renda, ela também dinamiza a economia de muitos municípios desse país, ela gera emprego e ela, acima de tudo, ela tem que partir da distribuição real da riqueza produzida e do conhecimento produzido. Então, saúde como uma política social tem uma dimensão extremamente importante que todos os governos precisam entender e não encará-la simplesmente como gasto. E eu quero dizer isto porque nós temos uma onda extremamente conservadora no país, que vem ganhando um status político extremamente perigoso, que está se configurando como uma força que quer paralisar o Brasil e, mais ainda, não quer simplesmente
evitar avanços, quer retrocessos. Eu acho que o Brasil vinha num processo de desenvolvimento que já vinha apresentando alterações, inclusive alterações no campo da saúde, reduzindo mortalidade materna, desnutrição, contribuindo para o envelhecimento da população, mas, lamentavelmente, nós temos toda uma onda conservadora expressa muito claramente dentro de algumas forças do nosso próprio governo, mas, sobretudo, no Congresso Nacional. E este lugar tem que se afirmar não só com posições políticas firmes e claras, articulada com o sentimento da sociedade, também não podemos fazer simplesmente política acadêmica aqui nesse espaço, tem que ser um espaço que se articule com a agenda nacional, tem que ser um espaço que valorize o que os movimentos sociais também produzem como prática política e produção de conhecimento. Ainda há muitos preconceitos na academia em relação ao que nós também, movimentos sociais, produzimos como conhecimento e como prática política. E acho que à medida que o Congresso se abre para esse campo de representação, se aproxima mais também de uma agenda mais nacional. Quero ainda dizer da importância de termos uma agenda estratégica comum articulada e a 15ª Conferência Nacional de Saúde, com todos os esforços e contradições que nós também encaramos dentro do controle social, nós conseguimos ter uma agenda mais estratégica que dialoga com este sentimento. O tema da conferência, ele expressa uma parte dessa compreensão, dessa construção, mas eu quero deixar explícito aqui, primeiro, a necessidade de enfrentarmos a democracia com uma outra reforma política. A reforma política que o Congresso Nacional aprovou não nos interessa, não interessa à sociedade. Nós temos que continuar afirmando ela como uma bandeira necessária. Também a reforma tributária, e nós entendemos que mesmo que tenhamos várias crises, nós queremos um governo que administre a crise, mas sem colocar no custo da classe trabalhadora o ônus maior. Nós queremos que a reforma tributária, não saia da pauta dos governos pelos próximos anos, porque nós já tivemos oportunidades políticas e econômicas melhores, inclusive de enfrentar o debate do financiamento da saúde. E, lamentavelmente, comprometemos essa oportunidade quando a gente lançou o Movimento Saúde Mais 10 e tantas outras pautas em relação ao financiamento da saúde. A democratização dos meios de comunicação. Nós temos uma mídia que praticamente se tornou um partido político e, lamentavelmente, um partido político de oposição inconsequente, e é importante dizer isso porque nós temos que enfrentar também, não é só a nível de Brasil, mas a nível de América Latina. Nós temos um processo enorme de desregulamentação também dos agrotóxicos no país. O Brasil precisa produzir alimentos, sim, mas não pode se tornar um país onde os lixos que não se quer mais, que são banidos de outros países, continuem sendo comercializados, consumidos e colocados na nossa agricultura. Nós temos ainda um risco enorme sobre o Sistema Único de Saúde, uma tentativa frequente no Congresso Nacional com a desconstitucionalização do SUS, a exemplo do projeto de emenda constitucional 451, que propõe planos privados de saúde para trabalhador com carteira de trabalho assinada, e junto com o capital estrangeiro, com certeza compromete o direito universal à saúde e nos coloca numa posição de alerta para fazer a reafirmação do direito universal e a defesa do SUS. Nós temos ainda na 15ª Conferência Nacional de Saúde, ministro, nós temos unidade em entender que a pauta do financiamento é importante, enfrentar a política econômica, repensar o papel do Estado em garantir maior investimento nas políticas sociais, repensar a forma de arrecadação. Tem que pagar mais quem tem mais riqueza, quem tem mais patrimônio, quem faz sonegação fiscal, quem é beneficiado pela renúncia fiscal. Mas nós queremos também discutir para onde vai o dinheiro da saúde prioritariamente.
além de, com certeza, investir mais na atenção básica, invertendo a pirâmide que hoje está colocada com muita concentração de recursos, quase 70%, na média e na alta complexidade, com a captura maior do setor privado, sem sombra de dúvida, nós queremos que também seja destinado uma grande contribuição à força de trabalho que sustenta o Sistema Único de Saúde desse país. Nós temos muitos estudantes aqui da saúde coletiva que querem fazer carreira no SUS e discutir as condições e não dá para a gente ficar, mais uma vez, a conjuntura não é importante, mas nós estamos pensando pautas aqui permanentes e o Brasil precisa sim enfrentar o debate da carreira pública para a saúde brasileira, considerando todos os trabalhadores. Quero ir finalizando que nós temos ainda o PLS 200, que tenta mudar as regras da ética em pesquisa clínica com seres humanos, e nós temos feito um debate no âmbito da CONEP, mas também junto com o Ministério da Saúde, e já temos todo um conjunto de ações, tanto no sentido de barrar o avanço nas mudanças de regras da ética em pesquisa com seres humanos, mas também no sentido de dizer que se tivermos que fazer propostas ao projeto ou entrar com substitutivo, nós sabemos sim que podemos contar com o apoio tanto das universidades, boa parte delas, mas também do próprio Ministério da Saúde. Eu quero ainda finalizar falando da importância que as ciências sociais e humanas têm no âmbito da CONEP. O Conselho Nacional de Saúde constituiu 3 grupos de trabalho em relação à acreditação, pesquisa no SUS, para que a gente possa também contribuir para a definição de pesquisas prioritárias para a saúde pública brasileira, mas também o grupo de trabalho de ciências sociais e humanas, onde nós entendemos que é extremamente necessário e valoroso continuar com essa área de conhecimento, com estes pesquisadores no âmbito da CONEP. Importante que nós temos aqui 2 importantes ministros, o da Saúde e da Ciência e da Tecnologia presentes e, com certeza, esperamos contar com o apoio dos 2 ministérios para que a CONEP continue sendo fortalecida e para que esse campo amplo de conhecimento, tão importante para a saúde coletiva, para a saúde pública, não se desloque também do campo do controle social. Então, são essas palavras, essas considerações. Acho que nós temos agendas muito comuns com este congresso, que as oficinas, que os cursos, que as mesas, na verdade, se transformem numa grande expressão política e social, olhando para a conjuntura nacional. Acho que, apesar de todos os problemas, o Brasil tem muito também o que reconhecer de avanços, mas para a gente continuar com a bandeira da democracia e com o processo de desenvolvimento em curso, fazendo com que ele melhore ainda mais com a participação popular e com o diálogo também com todo o campo de produção do conhecimento, a gente espera que o que o Congresso produza, formule, seja também considerado na agenda do governo federal. Muito obrigada.